Segundo grupo de drogas para a gente analisar com mais calma, né, gente? Exatamente as drogas que são depressoras. São drogas que vão promover letargia, lentidão, leseira, né? Relaxamento. De modo geral, elas vão aumentar o sono, elas vão aumentar a fome. E são drogas, moçada, que elas vão acabar inibindo o sistema nervoso autônomo simpático, estimulando o parasimpático. O que quer dizer que você tem uma série de efeitos sistêmicos, como bradipneia, diminuição do ritmo respiratório, bradicardia, diminuição do ritmo cardíaco, vasodilatação, o que leva a um quadro de hipotensão arterial, a um quadro de queda de pressão. Então, efeito das drogas depressoras. Primeira das drogas depressoras que a gente analisa com mais detalhes, álcool etílico, também chamado de etanol, né? Álcool etílico, gente, etanol, principal droga depressora para a gente discutir. Estava conversando agora há pouco com vocês como é que o álcool ele vai estar funcionando. Basicamente, o álcool ele vai acabar estimulando a liberação de neurotransmissores de efeito inibidor. Esses neurotransmissores eles são chamados de glutamato e de GABA, sendo moçada lá o GABA, ácido gama-amino butírico. E, gente, esses caras aqui, eles são substâncias que inibem outros neurônios. E por isso, gente, nós vamos ter que o álcool, ele vai ser depressor, né? Então, no que ele promove a liberação desses neurotransmissores de ação inibidora, inibe outros neurônios, o efeito depressor. Alguém briga comigo, ô Landim, se o álcool ele é uma droga depressora, por que álcool deixa você ligado? Você toma lá a primeira dose de cachaça, né? Fica alegre, falante, desinibido, o que é característica de droga estimulante e não depressora. Ah, gente, é porque das primeiras regiões afetadas pelo álcool, o álcool, gente, ele afeta logo a princípio uma região chamada de córtex pré-frontal no cérebro da gente. Sendo moçadinha que esse córtex pré-frontal, ele é o centro do juízo, ele é o centro do julgamento lógico. Certa vez eu falando, gente, lá sobre o córtex pré-frontal, né, ele é aquele anjinho que fica lá no seu ombro, né, dizendo, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Ou seja, que ele vai te inibir, né? Uma vez que você vai lá e toma a primeira dose de cachaça, é o primeiro que vai embora. Aquele cara que estava lá segurando você, te dando juízo, fazendo você jogar as coisas de maneira correta, gente, isso vai embora e você perde completamente o filtro, né? Você começa lá a falar o que der na telha e você vai acabar ficando desinibido, né? Então, normalmente lá, córtex pré-frontal faz você pensar duas vezes antes de falar ou de fazer besteira, só que é o primeiro que cai quando você bebe, né? E lá vai você falar, lá vai você fazer besteira. Tanto é que as doses iniciais de álcool, elas inibem as regiões inibidoras do sistema nervoso central. No que elas inibem as regiões inibidoras, córtex pré-frontal, do sistema nervoso central, acaba apresentando efeito estimulante, né? Se você inibe quem te inibe, o efeito é estimulante. Então, por isso que as primeiras doses de álcool, elas vão dar a impressão de ter efeito estimulante, né? Desinibição, loquacidade, a pessoa ficar falante, né? A pessoa ficar lá interativa. Você conhece a pessoa, dá 5 minutos já é seu melhor amigo de infância, né? Ou seja, socialização, né? Muito fácil lá e tal. Fato é que o álcool faz isso nas doses iniciais. Entretanto, quando você vai ter lá doses maiores, e aí, óbvio, isso vai variar de pessoa para pessoa, acaba inibindo as demais regiões do sistema nervoso central. No que inibe as demais regiões do sistema nervoso central, o resultado é que você vai ter o efeito depressor. Algumas importantes regiões do sistema nervoso central que são afetadas, por exemplo, cerebelo. E aí lá vai você perder equilíbrio,
lá vai você perder coordenação motora. A gente vai acabar mexendo, por exemplo, lá com áreas como hipocampo, na consolidação de memórias. Daí, lá vai você não registrar novas informações, né? Então você vai ter lá, né, amnésia, não que você vai esquecer o que você fez antes de beber, mas o que você fez enquanto estava bêbado, às vezes você vai acabar esquecendo, né? Então vai acabar afetando várias e várias regiões, né, no que inibe essas outras regiões do sistema nervoso central, o efeito depressor. Na verdade, o álcool vai apresentar várias e várias outras atividades, né? A gente lembra lá para vocês que o álcool, ele vai lá inibir a liberação de hormônio antidiurético pela neurohipófise, no que inibe a liberação de hormônio antidiurético. Ora, o hormônio antidiurético é quem diminui a produção de urina. No que inibe o cara que inibe a produção de urina, estimula a produção de urina, daí álcool é diurético, daí quando você bebe, você mija que só peste, no que você mija que só peste, você desidrata, e no que você desidrata, lá vai você acabar tendo ressaca, né? Você até vê a gente comentando que ressaca, né? Dor de cabeça, sede, vontade de morrer, né? Basicamente é desidratação. Basicamente é exatamente porque você acaba urinando demais aí nesse caso. Nós temos, gente, outra importante observação a respeito lá da ingestão de álcool, é que existem lá bebidas alcoólicas que são fermentadas e bebidas alcoólicas que são destiladas. Sendo que bebida alcoólica fermentada, bebida alcoólica destilada, a diferença é a maneira de produzir. Não vou falar sobre isso agora, porque eu já falei sobre isso nas aulas sobre fermentação. Então, nas aulas sobre fermentação, a gente explicou como é que você faz uma bebida alcoólica fermentada, que ela é produzida somente por fermentação. Uma vez que ela é produzida somente por fermentação, isso quer dizer que ela apresenta um baixo teor alcoólico. Então, bebidas fermentadas sempre têm um teor alcoólico menor, esse teor alcoólico até mais ou menos na casa de 16, 18%. Né? Comentando que nas chamadas bebidas destiladas, você vai pegar a bebida fermentada, vai destilar, destilação, uma técnica de separação de misturas, no que você destila, você pode aumentar o teor alcoólico. Daí, na bebida destilada, tem a fermentação, seguida da destilação, e o resultado é que você vai ter um teor alcoólico maior. Esse alto teor alcoólico, além de 16% até 100%, se você tiver a fim de morrer, exatamente faz com que, claro, bebidas destiladas, elas acabem sendo mais problemáticas em relação à ingestão. O teor alcoólico, ele é bem maior. Como exemplo de bebidas alcoólicas fermentadas, né? Discutindo certa vez lá com vocês, é o caso de cerveja, é o caso de vinho, é o caso de saquê, né? Aquele vinho à base de arroz lá dos japoneses. Bebidas destiladas, ora moçada, cachaça, uísque, e vodka, e bourbon, e tequila, e etc e tal. Várias e várias possibilidades. Por que eu quis lembrar isso para vocês? Porque, gente, existe uma ideia popular de que misturar bebidas piora o efeito da bebida. E isso não existe. Álcool é álcool. Não me interessa se você está bebendo uma bebida destilada ou bebida fermentada. Se você está bebendo vodka ou cachaça. Se você está bebendo cerveja ou se você está bebendo vinho. Então, o lance lá de misturar bebidas, cuidado, gente, não aumenta o efeito do álcool. Isso é lenda, isso é mito, isso aí não vai existir. Né? Na verdade, não me interessa o que você está bebendo, somente a quantidade total de álcool que você vai ingerir, a quantidade total de álcool que é ingerida, é que acaba determinando o resultado lá do grau de alcoolismo. Vai influenciar no efeito.
Por que as pessoas têm a falsa percepção de que quando mistura tem um efeito maior? É porque, gente, se você vai para uma balada e você bebe lá vodka, tequila e cerveja, o problema não é que você misturou. É porque você bebeu pra caralho, né? Se você bebeu lá vodka, tequila e cerveja, 2 doses de um, 3 doses da outra, 3 ou 4 latinhas de cerveja, somando tudo, cara, tu bebeu pra caramba. Então o problema não é que você misturou, o problema é que você bebeu demais. Então, na verdade, misturar em si não tem problema, somente a quantidade total de álcool ingerida é que vai acabar influenciando no efeito que você vai ter. Então, se você beber lá 3 doses de cachaça, 3 doses de vodka, 2 doses de cerveja, 2 latas de cerveja, 10 no total lá, 8, sei lá, perdi as contas. Ou então beber as 8 de uma coisa só, as 8 só de vodka, ou as 8 só de cachaça, ou as 8 lá latinha só de cerveja, dá no mesmo. Então não me interessa misturar, só me interessa a quantidade total de álcool que é ingerida em relação ao efeito que vai fazer. Outra importante observação que a gente tem a respeito do álcool é que mulheres, elas são mais vulneráveis, em média, ao efeito do álcool. Por que mulheres, em média, são mais vulneráveis ao efeito do álcool? Eu sei, gente, que tem umas meninas cachaceiras, né? Que elas vão lá e derrubam qualquer cidadão lá quando resolvem beber, mas isso é uma média. Por que mulheres, elas são mais vulneráveis ao efeito do etanol? 2 motivos. Número 1, em média, mulheres apresentam uma massa corporal menor, então não espere que numa menina de 50 quilos e num cidadão de 100 quilos, o álcool tenha o mesmo efeito. Ora, meninas, como elas em média têm um peso menor, gente, o álcool fica mais concentrado. A mesma dose de cachaça numa menina de 50 quilos e num cidadão lá de 100 quilos, a dose vai estar 2 vezes mais concentrada na mulher do que no homem. Mesmo que você pegue lá uma mulher de 50 quilos e um homem de 50 quilos, beleza, né? Então, nesse caso lá, se os dois têm a mesma massa corporal, o álcool vai ficar igualmente concentrado. Ainda assim, nas mulheres é mais problemático. Por quê? Porque mulheres, elas possuem menor quantidade de enzimas que metabolizam álcool. É da genética delas, elas produzem menos enzimas para poder metabolizar o álcool. Ou seja, quando o homem vai lá e ingere o álcool é metabolizado com maior facilidade do que a mulher. No que o homem vai lá e metaboliza o álcool, destrói o álcool, não faz efeito. Como meninas têm menos enzimas para poder metabolizar o etanol, para metabolizar o álcool, a tendência é que nas meninas o álcool fique mais tempo circulando e o efeito acabe sendo mais sério. Ô Landinho, quem é mesmo essas enzimas que vão metabolizar o álcool? Eu vou colocar aqui o esquema, né? O pessoal do Eu Só Quero Enem, o resto do mundo se exploda, não precisa decorar o nome das enzimas. Inclusive eu até falei sobre isso na aula de fermentação. Faço questão de falar de novo. Como é que o álcool ele é metabolizado? Uma vez que você ingere etanol, uma primeira enzima que vai trabalhar chama de álcool desidrogenase. E a álcool desidrogenase, ela, moçada, vai acabar pegando o etanol e transformando em etanal ou ainda acetaldeído. Sendo, gente, que uma segunda enzima chamada de aldeído desidrogenase vai então transformar o etanal em ácido etanóico, também chamado, gente, de ácido acético. Eu lembro, né, que o etanol consegue ser mais tóxico que o etanol. Então, quando você bebe que essa enzima produz etanol, gente, etanol é ainda mais tóxico, né? Vai lá causar dor de cabeça em você, causar mal-estar, é um dos grandes responsáveis pelo efeito da ressaca. Agora há pouco, eu estava colocando a ressaca, estava colocando a culpa na desidratação. Mas não é só a desidratação. Você tem gente lá, né, que o etanol também é um dos responsáveis. Paciência, já o etanol é convertido em ácido etanóico, em ácido acético, e aí isso aí a gente vai acabar diminuindo o efeito tóxico. Mesmo porque ácido etanóico, ácido acético, acaba virando acetil coenzima A em você. E aí, gente, eu lembro que o acetil coenzima A, ele vai poder seguir alguns possíveis caminhos. Um dos possíveis caminhos do acetil coenzima
é exatamente o ciclo de Krebs como fonte de energia. Daí álcool, né, gente? Ele é bastante calórico. Daí em lugares frios, lá vai a moçada caprichar no vinho para quando o álcool ser metabolizado, produzir energia, produzir calor. Né? Caprichar na vodka, né? O pessoal lá na Rússia, né? Bebe vodka lá como se fosse água, né? O álcool da vodka para poder fabricar energia, para poder fabricar calor. Entretanto, lembrem-se que o excesso de acetilcoenzima acaba originando ácidos graxos, e esses ácidos graxos vão ser matéria-prima para produzir gordura, né? E é por isso, gente, que quando você vai lá e bebe demais, lá vai você ficar com aquele buchinho sensual, né? Com aquela barriguinha sexy de cerveja, né? Exatamente devido à gordura, né? Minha maior preocupação em relação a essa gordura é quando essa gordura ela acontece ao nível dos hepatócitos, ao nível das células hepáticas. Quando você tem lá a gordura no hepatócito, quando você tem lá a gordura na célula hepática, dentro da célula hepática, é bom lembrar que o principal órgão que metaboliza o álcool é o fígado, né, gente? O principal órgão que metaboliza substâncias tóxicas. E essa gordura dentro do hepatócito acaba levando a um efeito chamado de esteatose, pré-cirrose ou ainda fígado gorduroso. A esteatose não obrigatoriamente tem relação com álcool, né? Você pode ter esteatose por outro motivo. Quem come muita gordura pode ter esteatose, né? Então, se você de repente lá tem alimentação por demais gordurosa, você também pode ter esteatose, né? Mas fato que quando você tem esteatose, é gordura dentro do hepatócito, fígado gorduroso. E, gente, o nome é pré-cirrose porque quem está lá com esteatose já deu um primeiro passinho para poder desenvolver um quadro de cirrose, né? O que acontece é que com o tempo, aquela gordura que está dentro do hepatócito atrapalha o funcionamento do hepatócito. No que atrapalha o funcionamento do hepatócito, prejudica o metabolismo do hepatócito, o resultado é que você vai ter a morte do hepatócito, uma vez que você vai ter a morte do hepatócito, onde antes você tinha célula hepática, você vai acabar substituindo por tecido conjuntivo, ou seja, cicatrização, tecido conjuntivo lá no fígado. E aí, moçada, quando você tem isso aqui, né, que os hepatócitos morrem, que você acumula tecido conjuntivo no lugar de hepatócito no fígado, aí você vai ter cirrose, onde a cirrose hepática é caracterizada exatamente por uma fibrose do fígado. Sendo, gente, que essa fibrose hepática, porque os hepatócitos mortos foram substituídos por tecido conjuntivo, claro que o fígado não funciona direito, né? Porque tecido conjuntivo não tem o mesmo papel do hepatócito. No que o hepatócito morre e agora tem um tecido conjuntivo dentro do fígado, isso leva a moçada à insuficiência hepática. E você pode morrer de várias maneiras, né? Te lembra lá das 1 milhão de funções que o fígado tem em você? Né? O fígado, por exemplo, produz os fatores da coagulação sanguínea. Então, às vezes que você tenha lá o fígado com problema, você diminui a produção dos fatores da coagulação e pode ter hemorragia. Ora, o fígado, por exemplo, vai fazer o ciclo da ornitina, né? Ele vai transformar amônia em ureia. Ora, diminui o ciclo da ornitina e o resultado que a amônia não vira ureia, então acumula amônia. E a amônia ela é extremamente tóxica. Ou seja, quando você vai lá e está com o fígado todo lascado, um quadro lá de insuficiência hepática, você pode morrer de algumas maneiras, né? As principais, intoxicação por amônia, hemorragia, dentre as possibilidades, né? Daí, o álcool é então metabolizado por ação dessas enzimas, né? Fabrica acetil-CoA, ou forma energia, ou vira gordura, dentro do fígado, esteatose, cirrose, insuficiência hepática, que pode acabar levando a toda essa problemática. Eu queria lembrar para vocês que quando você ingere bebidas alcoólicas, se a bebida alcoólica não for destilada direito,
caso das bebidas destiladas, vai ter metanol. Pô, eu sei que eu já falei sobre isso, mas eu faço questão de lembrar. Metanol, ele é ainda mais sério, ele é ainda mais problemático do que o etanol. Por que o metanol ele é mais problemático? Porque aquela mesma enzima, álcool desidrogenase, que metaboliza o etanol, também metaboliza o metanol. E aí você vai acabar produzindo metanol, formaldeído, formol, né? Formol, aquela parada de embalsamar cadáver, vai ser produzido dentro de você quando você ingere o metanol. E a enzima aldeído desidrogenase, que transforma etanol em ácido etanóico, vai agir, moçada, sobre o metanol para fabricar ácido metanóico. O ácido metanóico também chamado de ácido fórmico. Contei essa história uma vez, né? Ácido fórmico de formiga. Tem aquelas formiguinhas vermelhas de jardim que quando encostam em você queimam porque elas jogam ácido fórmico. Quando você ingere metanol, gente, etanol é uma merda. Metanol, ele é muito, muito pior. Porque o metanol vai fabricar em você formol, extremamente tóxico, né? Ácido fórmico, extremamente tóxico. Então, tanto o metanol quanto o ácido metanóico, extremamente tóxicos, principalmente ao sistema nervoso. Né? Daí, quando você for produzir uma bebida destilada, tem que destilar bem para garantir que você não vai ter metanol para não formar nem formol, nem ácido fórmico dentro lá da pessoa. Lembrando para vocês que uma overdose de álcool, ela pode causar parada respiratória, né? Porque o álcool tem efeito depressor, né? Daí é muito difícil alguém ter uma overdose de álcool, porque a tendência lá é o cara beber, ficar com sono e dormir. No que ele dorme, ele para de beber, graças a Deus, né? Nesse caso lá, capotar, dormir, né? Vai ser uma trava de segurança para você não beber mais. Entretanto, eu falando lá que o perigo é combinar bebida alcoólica com estimulante. Se você está tomando lá uísque com Red Bull, eita caramba, o estimulante, a cafeína, o Red Bull, não deixa você apagar. Então você vai ingerir doses muito maiores de álcool e pode acabar se lascando. Então, no caso lá de uma overdose, uma dose muito, muito elevada de álcool, você vai ter depressão muito grave do sistema nervoso central, pode entrar em coma, parada respiratória e com isso, gente, morte, né? A morte pode acontecer devido a isso, né? Lá no mundo da música, dos artistas, muitas histórias tristes, né? Relacionadas a isso, né? Amy Winehouse vai lá e morre de uma overdose de vodka, né? Porra, deve ter bebido demais para poder ter acontecido isso, ao ponto da parada respiratória causar morte, né? Você pega lá, por exemplo, Jimi Hendrix, né? Um guitarrista lá dos anos 60, 70 e tal, né? Ele vai lá morrer por causa de álcool, mas não por causa disso aqui. Ele vomita e acaba engasgando com o próprio vômito, bêbado, não consegue reagir, acaba asfixiando. Né? Então, claro, né? Tudo com moderação. Né? Como eu estava comentando, não vou ser hipócrita, né? Cervejinha, bom demais, né? Mas tudo com parcimônia, tudo com moderação. Cuidado lá com exageros, pelo amor de Deus, gente.